aí pessoal, aqui é o Márcio, então vamos para mais um vídeo aí das indicações de livros que vocês fizeram aí pra mim no mês de agosto. Eu recebi indicações incríveis neste mês e eu quero falar de cada uma delas, tá? Eu vou no mesmo esquema que eu fiz na vez passada, tá? Primeiro eu vou falar das indicações que eu recebi lá no meu Facebook e depois as indicações que eu recebi aqui nos comentários no YouTube. Então vamos para a primeira pessoa que me indicou o livro lá no Facebook. O Marcos Rogério me indicou O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. E Marcos, é um livro que há bastante tempo eu quero ler, tá? Um amigo meu, um colega meu, me indicou muito esse livro, falou muito bem dele. Eu fiquei sabendo agora que eles vão fazer filme baseado no livro, então brevemente pretendo ler sim. Eu já li outro livro do autor e eu gostei, tá? Então, muito obrigado pela sua dica. O André Felipe Moreira, que é um colega aqui meu já há muitos anos no Facebook, ele me indicou Os Estranhos, do Stephen King. Aí, lendo as resenhas lá no Scooby, eu descobri que este livro é um dos livros mais criticados do Steven. Só que eu gostei bastante da premissa. Vai contar a história de uma vilazinha, de uma cidadezinha pequena, e coisas estranhas acontecem nessa vila depois que uma nave espacial cai em uma fazenda, então tem a ver com aliens. Eu achei interessante a premissa, eu gostei. Então em breve, quem sabe eu leio o livro. Muito obrigado pela indicação, André. O Lucas Bergamaschi, ele me indicou O Feitiço do Desejo, que vai contar as aventuras de dois irmãos. Eles recebem de presente um livro da avó deles e meio que eles entram no mundo desse livro. É um livro de contos de fadas. Então esse livro faz releitura de vários contos de fadas aí. E o livro me lembrou um pouquinho A História Sem Fim, do Michael Ende, né? Que eu gostei muito, então quem sabe em breve aí eu pego o livro para ler. Então muito obrigado, Lucas, pela participação. O Alan Santana, ele me indicou O Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón, que é um livro, o Alan, que eu já há bastante tempo eu já queria comprá-lo. Eu gosto da temática desse livro, que vai contar a história de um adolescente. Ele vai morar junto com a família para uma casa que fica assim na beira do mar. Só que é uma casa que acontece coisas estranhas, né? Uma casa meio que mal assombrada. Eu gosto dessa temática, então eu fiquei de ler esse livro, então em breve aí, quem sabe, eu pego o livro para ler. Então muito obrigado, Alan, pela indicação. Agora vamos para as indicações que eu recebi aqui no YouTube, tá, gente? E a ordem no qual eu vou falar cada uma dessas indicações, gente, vai ser pela ordem no qual eu recebi os comentários, ok? Então vamos lá. O Carlos Eduardo, ele me indicou o livro chamado... ele me indicou dois livros, e o primeiro que ele me indicou foi o Carol, da Patrícia Highsmith. Aí vendo a capa desse livro, tá escrito lá que esse livro inspirou aquele escritor, que eu esqueci o nome agora desse escritor, gente. Inspirou ele a escrever o Lolita. E este livro, Carol, eu esqueci qual ano que foi publicado esse livro, causou muita polêmica, porque é o primeiro livro que aborda o romance de duas mulheres com uma certa naturalidade. Parece ser bem bacana o livro, tá? Outro livro que ele me indicou foi o Um Homem Só, que vai contar a história aí de um professor universitário. Ele é homossexual e ele não se conforma com a perda de um amigo que ele tem há muitos anos. Parece ser um livro assim um pouco denso, e eu gosto de livros densos. Então muito obrigado, Carlos, pelas suas indicações. A Adriele me indicou um livro chamado Evangelho de Sangue, que é um thriller gótico sobre vampiros. Vai contar a história aí de uma ordem ancestral que vai atrás de um livro misterioso. É um livro de ação e mistério. Eu vi gente comparando ao Código da Vinci, só que com vampiros no meio, uma coisa assim. Então muito obrigado, Adriele, pela sua indicação. Aí o Lucas Martins, ele me indicou o Tarântula, que é um livro aí que originou o filme em espanhol chamado A Pele em que Habito, do Almodóvar. E tem muita gente que nas resenhas sugere que primeiro você assista o filme e depois leia o livro. É um livro que vai contar a história de um cirurgião plástico, só que ele é doido. E ele prende uma mulher dentro da casa dele, ele obriga essa mulher a fazer coisas horríveis, obriga ela a se prostituir com outras pessoas, né, por dinheiro. Então assim, parece um livro denso, pesado. Para quem gosta de personagens aí com mente doentia, esse é um ótimo livro, tá? Então muito obrigado, Lucas Martins, pela sua indicação. O Augusto César, ele me indicou algum livro da Lígia Fagundes Telles, mais precisamente o Antes do Baile Verde. E Augusto, a sua indicação veio de uma boa hora, porque eu quero ler mais livros nacionais. Aí com a sua indicação eu lembrei que eu tenho um livro da escritora aqui em casa, né? Que é As Meninas, que eu adoro essa capa desse livro, gente, é muito bonita. Então, e não vai ser a primeira vez que eu leio alguma coisa da escritora. Há alguns anos eu li uma coletânea de contos dela chamada Mistérios. Eu lembro que eu adorei o livro.
Então eu vou fazer o seguinte, Augusto, eu vou primeiro ler este livro aqui dela, tá? Esse romance que eu tenho aqui em casa. E depois que eu ler este livro aqui, o próximo livro que eu for ler da escritora vai ser este livro aí que você me indicou. Porque eu gostei muito dos contos dela. Eu não tenho muito hábito, gente, de ler coletânea de contos. Mas eu lembro que eu gostei muito desses contos. Então, breve aí um vídeo da Lídia Família Esteves. Então muito obrigado, Augusto, pela indicação. Aí a Gabriela Fernandes me indicou todos os livros do Gabriel Garcia Marques, principalmente o 100 Anos de Solidão, mas também o Amor nos Tempos de Cólera e Do Amor e Outros Demônios. E Gabriela, eu já li o 100 Anos de Solidão há bastante tempo, foi um dos primeiros clássicos que eu peguei assim na minha vida. E eu pretendo reler este livro, tá? E antes de ler qualquer outro livro do autor, eu quero primeiro reler o 100 Anos de Solidão. Uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção deste livro foi o título. É um título muito bonito, é um dos mais lindos títulos que eu já vi, assim, bem bacana. Então muito obrigado, Gabriela, pelas suas indicações. O Maremoto TV, que por favor, Maremoto TV, me diz seu nome, tá, pra eu saber. Ele me indicou um livro chamado Flash Forward, Presságio do Futuro, que tem a ver com uma experiência científica feita lá naquele colisor de Hadrons, né, que fica lá na Suíça. Só que acontece algo errado e todas as pessoas do planeta, elas ficam inconscientes por um breve momento. E durante esse tempo elas têm um breve vislumbre de como será o futuro delas daqui a 20 anos. Então quando elas acordam com essa informação do futuro delas, começa a acontecer um caos ali. Então a premissa do livro é bem bacana e traz umas reflexões aí, pelo que eu li lá nas resenhas, traz umas reflexões aí bem bacanas sobre o futuro, se é possível mudar o futuro ou não. Então Maremoto TV, muito obrigado pela sua indicação, tá? O Júlio César de Oliveira, novamente participando aqui das indicações, ele me indicou o Torreão, que vai contar a história de dois primos, e um deles compra um castelo lá no interior da Europa, e os dois vão para esse castelo para reformá-lo e transformá-lo num hotel de luxo. Mas aí chegando lá vai acontecendo as coisas estranhas e bizarras nesse hotel. A premissa desse livro parece ser bem interessante, tá? Me interessei pelo livro, então muito obrigado, Júlio César de Oliveira, pela sua indicação. O Bernardo Vaz, que de vez em quando ele sempre participa aqui do canal, ele me indicou um livro chamado A Companhia Negra, do Glenn Cook. Se não me engano, esse livro é uma trilogia, uma coisa assim. Aí o Bernardo estava procurando resenhas lá no Scooby e eu achei justamente a sua resenha lá, então eu li. Sei que esse livro vai contar a história de uma ordem, de um grupo de mercenários chamado... Eles se chamam a Companhia Negra e eles são contratados por uma feiticeira má que quer reconquistar o mundo, ela quer dominar o mundo novamente. Aí com o tempo esse grupo começa a perceber que na verdade eles estão lutando pelo lado mal da história, né? Eles não têm noção que essa feiticeira é uma feiticeira má, uma coisa assim. E eu vi que esse livro aí é um livro muito conhecido, né? Um clássico da fantasia aí, norte-americana. Então, quem sabe, em breve eu vou ler. Muito obrigado, Bernardo Vaz, pela dica. A Natália Oliveira me indicou Se Houver Amanhã, do Sidney Sheldon. Gente, é um escritor que há muito tempo eu me cobro pra ler, tá? Quando eu ia na biblioteca municipal aqui da minha cidade, tinha uma prateleira só de livros dele. Eu sempre falava que eu li e nunca tirei um livro dele pra ler. Eu quero ver se futuramente eu pego. Esse livro aqui eu sei que vai contar a história de uma mulher que ela acaba sendo presa... Só que ela é inocente. Quando ela sai da cadeia, ela então acaba se tornando uma ladra, uma vilã, e ela vai justamente se vingar das pessoas que colocaram ela na cadeia. A premissa do livro é bacana, então quando eu for pegar algum livro do Sidney Sheldon para ler, vai ser esse com certeza. Então muito obrigado, Natália, pela sua indicação. O Marlon Carvalho, ele me indicou Wishes, que eu acho que é assim que pronuncia, tá? Este livro aí não tem tradução aqui no Brasil, tá? É a história de dois estudantes universitários e eles fazem experiências que envolvem transformar pessoas em pessoas extraordinárias, ou seja, pessoas que têm superpoderes, tipo o X-Men, tem essa pegada. Aí, gente, procurando por resenhas desse livro, eu achei um vídeo do canal Estantes Falantes, que é um canal que eu sigo, no qual a Georgia falou super bem nesse livro, e ela nesse vídeo ela até pede aí para alguma editora, né, traduzir logo este livro e publicar aí no Brasil. E ela leu em inglês este livro e ela falou super bem, então vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição aqui do meu vídeo, caso alguém se interessa, que parece ser bem bacana. Então é isso, então muito obrigado, Marlon, pela sua indicação. Bom, o Marcos Rogério Oliveira, ele me indicou 3 livros e o primeiro que ele me indicou foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E Marcos, há muito tempo eu estou querendo ler este livro, tá? Toda vez que eu coloco na pilha de livros que eu vou ler no mês, eu sempre acabo passando outro livro pra frente. Mas eu quero ver se eu leio agora no mês de setembro, ou no próximo mês. Ele também me indicou o Guia dos Mochileiros da Galáxia.
E sim, eu quero muito ler essa coleção e também o Planeta dos Macacos, que também eu quero muito ler, porque eu gosto muito do filme. Então em breve vocês vão ver um vídeo aí. É mais provável que vocês vão ver primeiro um vídeo do livro Planeta dos Macacos, tá, gente? A Janete Yamazato, ela me indicou 3 livros, e o primeiro é A Cidade Murada, que vai contar a história aí de 2 meninas, 2 irmãzinhas, e que se chamam Jin e Mei, e essa Mei ela acaba sendo vendida pelo pai e ela acaba sendo obrigada pela pessoa que comprou a se prostituir. Nisso a Jin tenta ir atrás da irmã, saber onde que ela está. Parece ser uma história bem bonita, e depois vai envolver outro personagem também na história. Eu gostei da premissa do livro, tá, Janete? Achei interessante. Ela também me indicou o livro Ratos e Homens, do John Steinbeck, que é um livro que há bastante tempo eu já queria ler, Janete. E também eu quero ler desse autor o livro chamado As Vinhas da Ira, tá? Estão aí nos meus planos de futuras leituras. E ela também me indicou um livro, eu já conheci este livro, tá? É um livro que parece ser uma história bem bonita, chamada A Contadora de Filmes, do Hernan Rivera, que vai contar a história de uma garotinha. Essa garotinha é de uma família pobre, e eles não têm condições de ir pro cinema e tal, e o pai só tem condição então de pagar pelo menos a entrada da filha, e essa filha vai pro cinema, assiste o filme, e depois ela volta e conta toda a história do filme pra toda a família. Ela tem um dom de contar histórias, parece uma história bem bonita. Eu quase comprei este livro uma vez, então vão atrás das resenhas desse livro, tá, gente? Que é um livro que parece ser bem bonito. Então é isso, Janete. Muito obrigado pela sua indicação. O Samuel Simões, que sempre faz indicações de livros incríveis e interessantes aqui pra mim. Ele fez uma listinha de livros muito legais, que eu vou comentar aí pra vocês. Primeiro que ele me indicou foi o Grau 26. É um livro que vai contar a história de um serial killer, e o legal é que enquanto você está lendo o livro, você pode acompanhar os vídeos que eles estão fazendo, porque é baseado no livro. Então você lê o livro e depois você acompanha a história em vídeos, né? E todos esses vídeos estão sendo publicados aqui no YouTube. É um livro que tem um canal aqui, né? Tem um canal só pro livro aqui no YouTube. Então eu achei bem legal, achei bem interessante. Ele me indicou 2 livros do Stephen King. O primeiro é o Joyland, que vai contar a história aí de uma moça que ela é assassinada. Depois um rapaz tenta investigar o que aconteceu com essa moça. A premissa desse livro parece bem bacana e mistura aí coisas sobrenaturais. Parece bem interessante. E também ele me indicou um outro livro do Steven, que é Os Olhos do Dragão. Pensam, gente, numa história de fantasia, de reis, dragões, só que contada pelo Stephen King, né? Pelo estilo dele. Deve ser bem interessante. Achei interessante esse livro aí. Ele também me indicou um livro chamado Vale dos Mortos, que é do Rodrigo de Oliveira, que é um escritor aí brasileiro. É um livro de zumbis. Só que tem uma pegada aí meio do apocalipse da Bíblia, parece ser bem bacana. Eu sugiro muito a vocês pra vocês irem atrás das resenhas desse livro, tá? Que parece ser bem bacana. E ele também me indicou a trilogia The Game, do Endes de Lamont. E Samuel, eu não achei muita informação desse livro, mas pelo que você falou, vai contar a história de um rapaz. E ele acha um celular perdido no metrô, e esse celular faz parte de um jogo. E ele acaba recebendo mensagens nesse celular que pede sempre para ele fazer alguma coisa. E geralmente são coisas ilegais, pelo que você me contou. A premissa do livro parece ser bem bacana também, tá? Só que eu vou dar uma pesquisada melhor, porque eu não achei nada a respeito desse livro. E a última indicação dele é sobre Meninos e Lobos, que é um livro que há muito tempo eu quero ler. Eu já estava de olho nesse livro já há um tempo, até quase comprei um tempo atrás aí. Então é isso, Samuel, muito obrigado pelas suas indicações. Então, gente, este foi o vídeo das indicações de livros que vocês fizeram aí no mês pra mim. Se você quiser indicar algum livro pra mim aí, gente, por favor, pode deixar aí nos comentários, tá? Sua sugestão, sua dica, que eu adoro indicações de livros, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um joinha pra ajudar. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês, gente.